O Brasil está passando por uma das maiores, se não a maior, reforma tributária da sua história. A promessa de um sistema mais simples, mais justo. Mas, na prática, essa transição está se mostrando um verdadeiro desafio para empresas de todos os portes. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema que essa reforma quer resolver, basta olhar para esse número: 77% do produto interno bruto. É um valor que a gente mal consegue colocar em perspectiva. E o que é isso? Bom, esse número gigantesco é o valor total de todas as disputas na justiça por causa de impostos no país. É o resultado de décadas de leis complicadas, confusas, que criam uma insegurança jurídica enorme e, claro, acabam travando a economia. E aí, no meio desse caos, chega a nova reforma prometendo arrumar a casa. A questão é que o caminho para a simplicidade está se mostrando, ironicamente, bastante complicado. E a pergunta que fica é: qual é o preço real dessa mudança toda? A grande ideia por trás da reforma, o objetivo principal, é criar um sistema com neutralidade. O que isso quer dizer? Basicamente, um sistema onde o imposto não atrapalhe as decisões de negócio. A base para isso acontecer é um princípio fundamental. E esse princípio é a chamada não cumulatividade. O nome pode parecer técnico, mas a ideia é bem simples. É acabar com aquele efeito cascata, sabe? De imposto sendo cobrado em cima de imposto. O imposto pago numa etapa vira crédito na etapa seguinte. Vamos ver na prática como funciona. Primeiro, uma fábrica de fogões compra aço e paga o imposto em cima dessa compra. Automaticamente, isso gera um crédito fiscal para ela. Depois, quando a fábrica vende o fogão já pronto, ela usa esse crédito para diminuir o imposto que teria que pagar na venda. O resultado? O imposto só incide sobre o valor que a própria fábrica agregou ao produto. Em tese, isso deixa o produto brasileiro mais competitivo. Ok, mas vamos sair um pouco da teoria e cair na realidade. A reforma já está implementando regras novas com impacto imediato. E as mudanças, olha, são drásticas, tanto para os pequenos negócios quanto para os gigantes do mercado. Para milhões de micro e pequenas empresas, o jogo virou da noite para o dia. Aquele tratamento mais flexível que era quase um café com leite do fisco, sabe? Acabou. A palavra de ordem agora é uma só: rigor. A mudança é gritante. Antes existia uma certa tolerância com prazos, as penalidades vinham aos poucos, agora não tem mais conversa. O cumprimento tem que ser na risca. Uma declaração enviada já é considerada uma confissão de dívida, com consequências legais e financeiras imediatas e bem mais pesadas. E as novas regras são bem concretas, viu? Entregar a declaração anual com erros, por exemplo, pode gerar uma multa de 3% sobre o valor incorreto, com um piso de R$ 500. Atrasos mensais? Multa automática. A mensagem do governo é muito clara: a margem para erro simplesmente desapareceu. Agora, vamos mudar um pouco o foco, saindo do simples e olhando para as outras empresas. Para elas, a reforma não muda só as obrigações, mas a própria forma como os impostos são pagos. A grande novidade aqui é o split payment, ou pagamento dividido. Com ele, no exato momento da venda, o sistema de pagamento, pensa na maquininha de cartão, já faz a separação do dinheiro. Uma parte vai para a empresa e a outra parte, a do imposto, vai direto para os cofres públicos. O funcionamento é revolucionário. Imagina só, de R$ 100 pagos por um cliente, apenas 80 caem na conta da empresa. Os outros 20, que são do imposto, nem chegam a passar pelo caixa da companhia, vão direto para o governo. O objetivo é claro: reduzir a sonegação e garantir a arrecadação na fonte. A ideia é boa na teoria, mas levanta umas questões bem sérias. Se esse sistema super complexo que vai processar trilhões de reais cometer um erro e recolher imposto a mais ou a menos, de quem vai ser a responsabilidade? Da empresa? Da instituição financeira que processou o pagamento? Fica essa dúvida no ar. E claro, essas novas regras todas trazem consequências diretas para o dia a dia das empresas. O impacto vai muito além da burocracia. Ele mexe com o financeiro, com a operação. O principal efeito do split payment é direto no fluxo de caixa. Hoje, as empresas recebem o valor total da venda e só repassam o imposto semanas depois. Esse dinheiro, na prática, funciona como um capital de giro sem juros, um empréstimo do governo. Com o pagamento instantâneo, esse fôlego financeiro simplesmente acaba. Mas por que essa mudança toda, especialmente para a indústria? A resposta está nessa desproporção da carga tributária. A indústria representa cerca de 21% da economia, mas arca com 33% dos tributos federais. É essa distorção que deixa o produto nacional mais caro e que a reforma tenta corrigir. E as complexidades não param por aí não.
Além de unificar tributos, a reforma cria um imposto totalmente novo e, de uma forma bem curiosa, se recusa a enterrar completamente um outro que deveria desaparecer. Primeiro, temos o novo imposto seletivo. Ele funciona como uma sobretaxa para desincentivar o consumo de certos produtos. E a lista é bem ampla. Vai de veículos e bebidas açucaradas até minérios, atingindo setores bem importantes da economia. E aqui surge um paradoxo interessante. Se os carros novos, que poluem menos, ficam mais caros por causa desse imposto, as pessoas podem acabar demorando mais para trocar seus carros antigos, que poluem muito mais. Será que o efeito final não pode ser o contrário do que se espera? E agora a história do imposto que não morre. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, deveria ter sido extinto com a reforma. Mas não foi bem assim que aconteceu. Ele virou uma espécie de IPI zumbi. O IPI vai ser extinto para a maioria dos produtos, mas com uma grande exceção. Ele continua valendo para qualquer item que concorra com um produto similar fabricado na Zona Franca de Manaus. A medida visa proteger a vantagem da região, mas na prática cria uma nova camada de complexidade para o resto da indústria nacional. No fim, a reforma toda pode ser resumida numa tensão fundamental. De um lado, o objetivo de simplicidade, que contrasta com a realidade de novos sistemas complexos como o split payment. De outro, a meta de neutralidade, que é desafiada por novos impostos seletivos. E, por fim, a busca por competitividade, que esbarra nesses custos e obrigações que surgem agora, no curto prazo. E isso tudo nos leva à pergunta final. A promessa de um Brasil mais simples para se fazer negócios é real? É válida? Mas o caminho até lá parece exigir um preço alto, cheio de novas complexidades e desafios imediatos. A questão que fica é se a simplificação do futuro não está vindo ao custo de uma enorme complicação agora, no presente.